Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, ontem eu fiz um vídeo bastante interessante que, se você que assistiu o vídeo, você deve ter compreendido que eu usei uma temática de forma socrática, né? Pedindo que você se questionasse, que você não tivesse o meu vídeo como uma verdade inquestionável. E em todo o vídeo eu apresento o que consiste a palavra semestral, né? Palavras ou palavra semestral, e peço que você tire as suas próprias conclusões. Bem, acredito eu que você deve ter feito isso. Jamais eu quero aqui no meu canal que você tenha tudo que eu falo como verdade absoluta, senão assim eu estaria me enquadrando não diferente como os maçons das instituições, como o Grande Oriente do Brasil, como o Grande Loja e etc., que fazem com que os seus aprendizes fazem os seus aprendizes acreditar que tudo que eles venham falar são verdades inquestionáveis e que o aprendiz não pode sequer questionar a palavra de um mestre maçom. Jamais eu vou adentrar nessa temática do que consiste essas instituições, porque para mim o maçom ele já é recebido como um homem livre e de bons costumes. Então, se ele é um homem livre, como é que eu vou tirar o direito dele, o maior direito do que consiste uma democracia, que é a liberdade de expressão, a verdade do questionamento, a liberdade do questionamento e etc. Então, mas é comum, você que é maçom, você que é mestre maçom, você sabe que quando vocês estavam aprendizes, digamos, num grau de aprendiz, não era permitido a vocês questionar os seus mestres maçom. E muitas vezes os mestres que você se submetia tinha 10% do conhecimento que você já detém antes de entrar na maçonaria. Mas aí você tem que ficar ouvindo asneira de alguns ditos mestres por ter mais tempo na maçonaria e se achar no direito de disciplinar você e doutrinar você. Bem, olha só o que é interessante. Vocês já viram falar de ignorância e ignorante? São duas palavras que aparentemente quer demonstrar a mesma coisa, mas na verdade não. Ignorância consiste no que você desconhece, ou seja, quando uma pessoa ela desconhece algo, ela deve ser educada para que ela saia daquele estágio de ignorância. Então ela de certa forma, ela não pode nem ser julgada, ou seja, questionada por algo que ela desconhece. Tem uma analogia muito interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre a concupiscência. Ele diz o seguinte: ora, se eu não conhecesse a concupiscência, ou seja, se eu tivesse total ignorância sobre a concupiscência, eu não seria julgado, eu não estaria errado. Mas a partir do momento que eu conheço, que eu tomo consciência que a cobiça é um erro, então se eu cobiçar, eu passo a errar. Então toda aquela pessoa que ela desconhece algo, ela não é culpada, ela está no estágio de ignorância. Mas já o ignorante não. O ignorante é aquele que conhece, e não reconhece, não quer aceitar que o mesmo esteja equivocado. E na maçonaria você vai ver muito disso, na maçonaria institucionais, você vai ver muito disso, pessoas que desconhecem e faz com que você acredite e impõe a você as verdades dos mesmos. Olha o que eu falei ontem. Eu falei ontem sobre a questão das palavras semestrais. Eu fiz um apanhado bem rápido que o que consistia essa palavra. Eu disse que tinha originalidade na maçonaria francesa, que não tem nada a ver com a maçonaria inglesa e sequer com a tradição maçônica. Ela não tem originalidade, foi algo inventado pela maçonaria francesa. Mas hoje aqui na maçonaria nacional, os maçons acreditam
e tem essa temática como uma verdade insubstituível e uma verdade já até ortodoxa, ou seja, faz parte dos seus costumes, mas sequer ganha um tempo, porque conhecimento é ganhar tempo, para pesquisar, para saber a originalidade, porque eles são levados desde o ato de aprendiz até o seu mestrado e até o grau 33, digamos assim, do filosofismo, a acreditar que tudo que está ali dito pelaquela instituição são verdades inquestionáveis. Infelizmente, é essas pessoas, é esses ignorantes que nós devemos combater. Você não deve combater a ignorância, não, combater o ignorante. O ignorante, ele acha que sabe, ele acha que aprendeu uma verdade e ele vai defender aquela verdade, nem que seja com a sua própria vida. E sequer aceita um questionamento, aceita o mesmo, sequer tem a voluntariedade, ou seja, tem de fato a disponibilidade de pesquisar se aquilo que foi apresentado para ele é a verdade. Até porque eu nem o culpo porque eu passei por essa experiência. E tudo que eu falo aqui, meus queridos, eu falo porque vivi. Quando você é aprendiz de uma instituição maçônica, tipo Grande Loja, Grande Oriente do Brasil, olha, se você vai adentrar agora na instituição, você que me acompanha, você pode ter essa experiência. E você lembre de mim quando isso acontecer com você. Logo quando você é iniciado, você vai fazer um certo juramento. Por que não falar isso na internet, né? Todo mundo já fala. Você vai passar por um juramento. Esse juramento vai requerer de você que você faça sem sofismo, sem nenhum tipo de constrangimento, e que você faça consciente. Porém, em um dado momento, vão fazer com que você torne-se uma pessoa totalmente subordinada aos conceitos institucionais, ou seja, a constituição daquela instituição, o regimento, os códigos disciplinares e etc. Você vai passar um período totalmente sendo direcionado por essa instituição. Sequer você vai ter a oportunidade, vai ter o direito ao questionamento. Isso é fato, você vai ser considerado um aprendiz maçom. Se você, por exemplo, se você apresentar um questionamento tipo esse, olha, por que essa questão da palavra semestral? Poxa, eu ouvi, antes de ser iniciado, eu ouvi o Jair e li algumas postagens que a palavra semestral é de origem francesa, não tem nada a ver com a maçonaria universal, foi algo que aconteceu na França por uma ortodoxia, por uma questão de divisão da maçonaria, e o príncipe lá do Grande Oriente de França, quando se tornou grão-mestre, ele achou no direito de criar essa matéria para que os irmãos unificassem uma só potência e etc. Se você fizer tal apresentação, vai ser pedido a você que você não fale, que você fique na sua, por você ser aprendiz. Que tudo aquilo ali não consiste na maçonaria, vão te dizer isso. Pode ter certeza disso. Quando acontecer com você, você lembre de mim. Eu tenho uma experiência recente de um aprendiz, meu amigo, que ele acompanhou o meu canal e ele disse, pô, Jair, tudo que tu falou eu estou vivendo na maçonaria. Tudo que você falou, se não fosse o que você tivesse me dito, eu já tinha dado um chute no balde, porque você me apresentou a maçonaria como ideia. Você apresentou para mim a maçonaria como essência. E não importa onde eu esteja, como ele está hoje no Grande Oriente do Brasil. Mas hoje eu estou na maçonaria porque você me apresentou a maçonaria como ideia. Porque a maçonaria como instituição já é tudo que você fala. Teve um momento que eu fui apresentar um trabalho que não consistia dentro da metodologia do ritual e que eu quebrei um paradigma. O mestre disse que não ia aceitar o meu trabalho. Que o meu trabalho estava fora do que consistia o ritual. Só que ele não percebeu que eu fiz simplesmente uma explanação em relação ao trabalho que eles me apresentaram. O mestre tão ignorante que não entendeu, mas o mestre queria que ele falasse os pontos, as vírgulas do que consistia o ritual. E o aprendiz, já em um universo mais abrangente, o aprendiz com a mentalidade mais metafísica, apresentou um trabalho mais místico, um trabalho voltado para a interiorização do indivíduo, mas não foi aceito pelo mestre. Tu imagina o constrangimento desse aprendiz? Um mestre maçom se levantar em uma loja
ritualisticamente falando, e dizer que não aceita o trabalho dele porque ele fugiu da temática do que consistia o ritual que o mestre queria que ele falasse. Ou seja, tinha que fazer a vontade do mestre, não a vontade, a capacidade intuitiva do próprio aprendiz. Por isso que eu gosto de dizer, na maçonaria você não aprende nada. Você é levado a um condicionamento. Você é levado a uma doutrinação. Perdão, retiro, maçonaria não. Na instituição. Na maçonaria você aprende muito. Por isso que eu sempre digo, separe o que consiste maçonaria institucional para a maçonaria como ideia, como escola de tradição. Bem, olha só. Vamos voltar a esse tema do que consiste a palavra semestral. Na França, dentro dessa originalidade francesa, foi criado o seguinte, quando adotaram o Grande Oriente de França, adotou essa temática de uma criação de uma palavra semestral, foi criado duas palavras, uma senha e uma contrassenha. Já aí me explica melhor como isso aconteceu. Se você foi uma pessoa mais atenta, você deve ter já pesquisado, né? Já está bem atualizado sobre esse tema. Então eu só vou repetir aquilo que você já viu. Espero que você tenha feito isso. Não venha simplesmente acreditar no que eu estou dizendo. Então, quando criaram-se essa questão lá na França, no Grande Oriente de França, era uma temática do seguinte: haveria duas palavras, não como acontece aqui no Grande Oriente do Brasil e com a Grande Loja. Havia uma senha e uma contrassenha. Por exemplo, quando você fosse visitar uma loja, você sendo do Grande Oriente de França, você teria que ser detentor da primeira palavra, que exigiria uma segunda palavra. Ou seja, o cobridor, aliás, o visitante, dá a palavra, depois de passar todo pelo processo de reconhecimento, quando chega no momento de você falar em relação à palavra semestral, você dá a palavra e logo o cobridor dá uma contrassenha. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. São palavras bastante homogêneas. Por exemplo, o sol. Aí você, como a visitante, você diz o sol. Aí o cobridor, luz. Aí você era reconhecido como maçom regular daquela potência. Como é que funciona aqui no Grande Oriente e nas grandes lojas estaduais? Há duas palavras? Há uma senha e uma contrassenha? Não. É só uma palavra. É só uma palavra que eu acredito, no meu tempo de 17 anos de maçonaria, eu nunca usei uma palavra semestral. Se você for sincero também, né, maçom? Você do Grande Oriente do Brasil, você da Grande Loja, você vai até se perguntar, pô, pra que mesmo palavra semestral? Ninguém usa. Eu nunca usei uma palavra semestral, nunca foi me exigido uma palavra semestral. Isso na minha vida maçônica, não sei se na sua já aconteceu, né? Pode ter acontecido. Mas na minha vida maçônica, geralmente quando a gente fazia a cadeia de união para receber a palavra semestral, entrava aqui e saía aqui, ó. Eu era um que nunca decorei a palavra semestral. Eu sou sincero em falar. Nunca decorei palavra semestral nenhuma. Pode 17 anos de maçonaria, vamos dizer aí, 17 anos, dá o quê? Quase 40 palavras semestrais. Eu nunca decorei uma palavra semestral e nunca usei, nunca foi necessário usar. Então, simplesmente é um costume que nem sequer tem valia, né? Então, aqui no Grande Oriente do Brasil, nas grandes lojas, é dado uma palavra só. Agora, como deveria acontecer se de fato houvesse uma necessidade de você usar essa palavra semestral? Digamos que você vai numa loja que ninguém te conheça, nem um irmão do quadro te conheça, e você vai passar pelo processo de reconhecimento como manda as tradições. E um dado momento vão te pedir uma palavra, vão perguntar a você a palavra semestral, o cobridor externo. Geralmente, dificilmente há cobridor externo nas lojas. Tudo isso você vai ver, meu irmão, você que vai iniciar aí no Grande Oriente do Brasil, depois, aí você diz, porra, tudo que o Jair fala, porra, tô vendo aqui, caralho. Aceita se não quiser. Aí pra mim, você vai ser um ignorante se não defender aquilo que eu falo pra você. Pra mim vai ser assim. Porque agora você está sabendo. Você está tendo a realidade objetiva dos fatos que eu te apresento. Enquanto você não conhece, pra mim eu não tenho nada a ver com você. Ou seja, eu não vou discutir com você. Eu vou simplesmente orientar você
Eu vou mostrar para você algumas matérias do que consiste a maçonaria no seu aspecto externo, digamos assim, da sua tradição. Mas quando você entrar e você ver tudo que eu falo para você, e aí você ignorar, aí, meu irmão, aí é outros 500. Aí não venha com mimimi para cima de mim não, que você vai ouvir. Beleza? Então, olha só, como é que seria então? Na França, ou na Inglaterra, na França, já tem tem um pouco de didática, né? Tem um pouco de sentido. Porque se eu chegar, aí eu digo sol, aí o cara diz luz, aí eu... Porque na cadeia de união eu recebi tanto a senha como a contrassenha. Eu sou detentor tanto da senha como da contrassenha. O que prova nesse momento quando eu digo sol e o cara diz luz? Prova a minha regularidade, prova a minha suidade, ou seja, eu estou ativo, e prova também que aquela loja está ativa e está regular também. Aquela loja está trabalhando dentro do que consiste a potência a qual estou inserido. Mas aí, aqui na Grande Loja ou no Grande Oriente, chegar um momento, se isso acontecer, o cara chega, aí quem é que pergunta? O cobridor que pergunta? É, o cobridor que pergunta. Palavra semestral. Aí o cara diz, buf, digamos, né? Ele diz, bem, eu mostrei a minha regularidade. Eu mostrei que eu estou assíduo. Durante os 6 meses eu estou com a minha mensalidade em dia. Eu estou altamente ativo na minha potência, que é da sua jurisdição. E agora você, prove para mim que você esteja. Prove para mim que essa loja está trabalhando dentro da regularidade. Ou de fato vocês estão ou não estão. Para que eu acredite, porque a recíproca é verdadeira, eu tenho que também saber se eu vou entrar numa loja regular, ou seja, que esteja ativa, dentro da jurisdição. Eu tenho que saber se você está ativo. Aí o cara não prova. O cara não diz. Então é um ritual, é um costume sem anexo. É um costume na maçonaria nacional que não tem sentido nenhum. Já na maçonaria francesa, que foi a origem da criação dessa palavra, das palavras semestrais, tem sentido. Porque aqui no Brasil é assim, é desse jeito. Você tem simplesmente aceitar. Você não pode questionar. Aí, como eu citei o aprendiz lá, que eu li a postagem dele, ele foi questionar isso aí. Como é que pode, meu mestre? Como é que pode? Me diga, na França tem sentido, mas aqui no Brasil não tem sentido. O cobridor me pergunta e eu dou a palavra semestral, mas ele não vai provar a regularidade dele para mim? Quer dizer que ele tem direito e eu não? Ele já é o bambambam e eu não? E se eu estiver entrando numa loja irregular? E aí? Tá, vocês estão acompanhando o raciocínio? Tem coisas que é simples que é difícil de explicar. Aí o que o mestre, dentro da postagem dele, tomara que você tenha encontrado essa postagem, né? Aí o mestre diz, não, dizendo para ele, para o aprendiz, não, você deve fazer assim, o seguinte, olha só, está fora totalmente do que consiste essa questão da palavra semestral, segundo os próprios rituais maçônicos dessas instituições. Porque dentro do ritual está desta forma, o cobridor pergunta e o visitante responde, certo? Aí sabe o que foi que o mestre disse para ele? Disse o seguinte, não, você faz o seguinte, você dá a palavra errada. Você dá a palavra errada e aí ele vai pedir novamente. E aí você dá a palavra certa. Qual o sentido tem nisso, meu povo? Ou seja, o mestre foi orientar o mesmo, foi daí que nasceu a curiosidade do aprendiz, cara. Então, é o que eu te falei lá no início. Cara, são pessoas sem conhecimento que não permite o seu aprendiz estudar, buscar em outras fontes, mas aí não sabe sequer ensinar o aprendiz em relação à sua própria vivência da sua instituição. É desse jeito, meus queridos. Espero que vocês possam ter compreendido. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Te amo sem te conhecer.